Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Flávio Souza e eu já vou entrar em sala de aula com você para essa aula inaugural do nosso curso, a aula de lançamento do nosso curso teológico. Estou ansioso para começar a destrinchar com você todas as coisas maravilhosas que nós temos organizado e preparado para abençoar a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, por favor, vá até o final nesse vídeo, assista até o final. Esta aula foi preparada com muito carinho e daqui a pouco em sala de aula eu vou apresentar para você algumas verdades bíblicas que dizem respeito à importância do estudo da Palavra de Deus. Você vai aprender do que diz respeito ao nosso curso, a estrutura, as matérias que compõem. Então, tudo está bem preparado e organizado para te proporcionar uma experiência impactante. Então vamos comigo até o final. Aproveita que você está nesse canal, já se inscreva nele aí, curta esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo fechado, não é todo mundo que tem acesso a ele, mas aproveite essa aula inaugural. Deus tem coisas tremendas para ministrar ao seu coração. E também neste vídeo você vai conhecer o nosso curso teológico, que vai te proporcionar uma experiência tremenda com a palavra de Deus. Então vamos já para a sala, porque eu não vejo a hora de começar a compartilhar com você o que está cheio no meu coração. Te espero lá. Vem comigo, vem. Vamos para a sala. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Flávio Souza e seja bem-vindo à nossa aula desta noite, desse dia. Não sei que hora que você está assistindo essa aula. Hoje é uma aula introdutória, uma aula de apresentação do nosso curso teológico. Então eu quero te encorajar aí comigo, nesses minutos que nós vamos passar aqui, e mergulhar profundamente na Bíblia Sagrada. Eu te encorajo, eu te convido a você não perder nenhum minuto desse vídeo. Você ir com ele até o final. Mesmo que você tenha dificuldade ou esteja fazendo outra coisa, coloca e deixa ouvindo o áudio aí, porque o que você vai ouvir aqui vai te dar uma perspectiva, vai ampliar a sua visão com relação à importância do estudo da Palavra de Deus, com relação à importância da Bíblia Sagrada, de nós nos dedicarmos e aprofundarmos o nosso entendimento no que diz respeito à revelação de Deus para nós, a sua palavra. E isso com pano de fundo do nosso curso teológico, que nós estamos disponibilizando para você com condições muito especiais. Mas vem comigo até o final desse vídeo, nós vamos mergulhar na Palavra de Deus, na Palavra de Deus que é tremenda. E eu quero usar de início um texto da Bíblia Sagrada que está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Esse texto diz-nos assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O texto, o versículo, acaba-nos com uma advertência clara da urgência do conhecimento, da urgência de nós nos comprometermos com a Bíblia Sagrada, porque o tempo está próximo, o tempo do fim, o tempo do desfecho da história. Entretanto, aqui há para nós uma exortação muito clara, dividida em 3 partes. Eu chamaria de tríade da maturidade cristã. Seriam as 3 orientações diretas e objetivas com relação à palavra de Deus. E a primeira orientação que nós temos aqui é: bem-aventurado aquele que lê. Ler por quê? Por que é importante ler a Bíblia Sagrada? Pode soar até redundante, mas muitos cristãos, frequentadores de culto, semanalmente, por que não dizer até diariamente, sequer leram o Novo Testamento inteiro. Pessoas que estão 5, 10 anos na igreja e não tiveram sequer a oportunidade ou se dedicaram no propósito de ler ao menos o Novo Testamento inteiro. Isso é preocupante porque a exortação é clara: bem-aventurado aquele que lê. E aqui vale uma observação: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, na maioria dos dicionários, é apresentada como uma pessoa verdadeiramente feliz, aquela que desfruta de felicidade. Porém, a palavra makarismos, que dá a base da palavra no grego para bem-aventurado, tem um sentido muito mais profundo. Esse termo era usado nos cultos pagãos. Como assim? Isso mesmo. As pessoas se referiam a bem-aventurado, aquela pessoa que no êxtase de estar ali na sua devoção, mesmo numa manifestação pagã, e muitas vezes por efeito de bebida alcoólica, naquela circunstância ali do culto, aquele momento de êxtase, eles atribuíam aquilo a bem-aventurado. Por quê? Porque ali era uma demonstração de entrega total. A pessoa estava manifestando a sua devoção, a sua entrega, a sua dedicação. Aí vem João e deixa-nos no Apocalipse essa expressão: bem-aventurado, ou seja, plenamente satisfeito, plenamente cheio. E é interessante que é isso mesmo, cheio, porque o conceito é de cheio,
cheio de Deus, verdadeiramente cheio de Deus. Essa é uma expressão até muito usada no contexto pentecostal. Você está cheio de Deus, está cheio da presença de Deus. Pois bem, aqui no Apocalipse, estar cheio de Deus é ler a Bíblia, é ouvir a palavra, é guardar o que está nela, ler com o manuseio da palavra. Hoje nós vemos pessoas que ficam só ouvindo pregações, ouvindo vídeos na internet e não tem um compromisso de experiência direta com a Bíblia Sagrada. Só ouve ou só estuda a Bíblia através de outras pessoas. E eu já quero de antemão antecipar. Não adianta nada se interessar em estudar teologia para ter um diploma, uma certificação, se você não se comprometer com a leitura da Bíblia Sagrada. E isso também é contraditório. Porque você diz amar a Deus, diz ter prazer nas coisas de Deus e não lê o livro de Deus, é contraditório. Não faz sentido um cristão que não lê a Bíblia Sagrada. E eu reconheço, a Bíblia é um livro difícil, mas não impossível. Devido à sua linguagem, às simbologias, às diversas interpretações, eu reconheço que algumas pessoas têm grande dificuldade em ler a Bíblia, mas vale muito a pena a dedicação. Vale muito a pena o nosso empenho, a nossa entrega, o nosso propósito em nos dedicarmos à intenção de ler a palavra de Deus. Até porque a primeira parte da bem-aventurança é bem-aventurado aquele que lê. Lê para quê? Lê para conhecer. Você não vai conhecer as histórias bíblicas, o texto bíblico, a revelação bíblica se você não lê. Você facilmente será ludibriado, será conduzido às vezes por caminhos errados, até por pessoas que estão com a Bíblia debaixo do braço, se você não se comprometer em ler. Não adianta nós ficarmos aqui dizendo para você, você precisa ler, se você não assumir isso como responsabilidade da sua vida. O jogador de futebol tem que treinar com a bola, o cozinheiro com seus ingredientes, e o cristão, fundamental para ele é a Bíblia Sagrada, é a leitura da Bíblia Sagrada. E aqui não tem nada a ver com escolaridade, seu nível intelectual e nem o seu tempo. Como assim, professor? Como não tem a ver com o meu tempo? Minha vida é tão corrida. Sabe por que não tem a ver com o tempo? Porque quando nós queremos, nós não damos desculpa, nós damos um jeito. Nós damos um jeito, emendamos uma coisa na outra e a gente se dedica. A gente vai no propósito e consegue colher o resultado que a gente espera. Ora, diga no seu trabalho. Se você precisar entregar lá um serviço, você dá um jeito. Faz hora extra, trabalha à noite, perde horas de sono, mas você vai se dedicar. Por que você vai fazer isso? Porque você tem um objetivo. A Bíblia Sagrada é a mesma coisa. Essa bem-aventurança de ler é obrigatória, é princípio básico para todo aquele que ama a Bíblia Sagrada. Eu não posso falar de teologia sem antes te encorajar e exigir de você o comprometimento com a leitura da Bíblia Sagrada. Quem tem interesse em que você não leia é o diabo. Quem tem interesse em que você não leia são aqueles que usam a Bíblia para manipular pessoas, para enganar. Agora, toda pessoa que tem um desejo de conhecer a Deus, toda pessoa que tem um desejo de amadurecer espiritualmente, toda pessoa que tem um desejo de ter uma experiência mais profunda com Deus, vai ler a Bíblia Sagrada. Vai ler a Bíblia, vai se alimentar da palavra. Seja no ônibus, seja quando chegar em casa, acordando um pouco mais cedo, na hora do almoço, nem que seja um capítulo por dia apenas. Não tem problema. Se você ler 4 por dia, no ano você lê a Bíblia todinha. Se você lê não tem problema, vai demorar um pouco mais, mas você está lendo diariamente. Então não tem desculpa. O básico e o princípio aqui da nossa conversa hoje é ler a Bíblia Sagrada. Querido aluno, eu não posso esperar de você que você mergulhe nos livros teológicos, você mergulhe no estudo teológico, sem que você também leia a Bíblia Sagrada. A intenção aqui não é que você só se alimente do que eu vou falar aqui em cada aula, do que eu vou falar em cada aula do nosso curso. Não. O propósito é que você se alimente diretamente da fonte, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a primeira parte da bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, para conhecer. Segundo, bem-aventurado aquele que ouve, diz o texto sagrado. E o que significa isso? O que significa bem-aventurado aquele que ouve? Isso fala de entendimento, de compreensão. Não é bem-aventurado aquele que escuta, é aquele que ouve. Ou seja, o ouvir é a habilidade de captar o som e distinguir. Distinguir uma voz de um som abstrato, distinguir a voz de uma pessoa, de outra pessoa, ter uma distinção, um discernimento, uma percepção, um entendimento. Então, bem-aventurado é aquele que tem entendimento, aquele que ouve e obtém o entendimento. É importante obter o entendimento. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em outro tempo, em outra época, em outra cultura, mas a sua mensagem é contemporânea, é urgente, é importante, é para nós.
Então, mesmo tendo sido escrito em outra época, dentro de um outro contexto histórico-cultural, a Bíblia tem uma mensagem para hoje. E ao contrário do que alguns dizem por aí, a Bíblia não precisa ser modernizada, porque a sua mensagem atual, ainda que escrita num contexto histórico diferente, ela tem sim uma mensagem para nós agora. Uma mensagem que não precisa ser mudada, não precisa ser adaptada, não precisa ser manipulada. Simplesmente ela é a mensagem de Deus, a revelação de Deus. E você pode se apegar a ela com segurança, com toda a certeza de que você não será enganado, não será ludibriado se você compreender. Ah, professor, mas é difícil. Porque a Bíblia foi escrita em outros idiomas, são culturas diferentes. Você lê uma coisa, você lê outra e fala: o que é isso, o que é aquilo, não faz sentido para mim. Eu reconheço que esse aspecto, chamado também na teologia de distanciamento, né, que é a época que distingue a literatura, a linguagem, as circunstâncias, dificultam o leitor. Entretanto, com dedicação, com empenho, nós podemos superar essas dificuldades, principalmente na dependência do Espírito Santo e com nossa aplicação, com nossa dedicação no que tange a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que assimila, que entende, que tem o discernimento da palavra de Deus. E por fim, ainda em Apocalipse 1:3, nós temos bem-aventurado aquele que guarda as coisas que estão escritas. O que é guardar? O que nós guardamos? Nós guardamos, em primeiro lugar, aquilo que para nós é importante, aquilo que para nós é relevante, aquilo que para nós tem valor. Você não guarda uma coisa que pode ser descartada. Você guarda uma coisa que para você tem significado. Aqui falamos de comprometimento. Aqui fala de valorização. Aqui fala de seriedade. Você leu, conheceu. Você entendeu, discerniu a palavra. Agora você se compromete com ela. Porque não adianta nós aprendemos a teoria e não assumimos um compromisso com a Bíblia Sagrada. Essa talvez seja a razão porque algumas pessoas se esquivam de estudar a Bíblia mais profundamente, porque tem medo de ser confrontado, tem medo de ser exposto. Mas esse é o propósito da Bíblia Sagrada: nos lapidar, nos moldar, nos tratar, nos libertar, nos auxiliar na transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo. Mas se nós não nos comprometemos, será somente um estudo vazio. Não faz sentido algum nos interessarmos em estudar a Bíblia Sagrada e não nos dedicarmos a nos comprometer com esse mesmo estudo. Não faz sentido algum eu ou você tomar a iniciativa, iniciar um curso teológico e não tomarmos como sério propósito da nossa vida o compromisso fiel com que a Bíblia nos apresenta. Porque não vale sua opinião, não vale a opinião de B, de C, não vale. Vale o que a Bíblia Sagrada apresenta. Até porque aqui no quadro eu coloquei 3 palavrinhas-chave com relação a experiências da vida. As relações que nós temos com conhecimento. E a primeira forma de conhecimento que nós obtemos é através da experiência. Você pode aprender a cozinhar cozinhando, colocando a mão na massa e aprendendo na experiência. Erra, aprende, refaz, faz de novo. Experiência. Tem gente que aprende, por exemplo, a tocar violão, pegando o violão e fazendo. É a experiência. Às vezes essa experiência é sem auxílio externo, vai na raça mesmo. E aprende. Tem gente que estuda e se baseia nos seus estudos da palavra com base nas suas experiências. Aqui é perigoso algumas coisas. Por quê? Porque algumas experiências podem te levar a percepções equivocadas da Bíblia Sagrada. Por que tem pessoas que criam seitas? Seitas aí com misticismo, com citações de coisas místicas que não tem mínimo fundamento bíblico, porque colocaram a experiência acima da Bíblia. Pois ao contrário, a sua experiência tem que ser validada pela Bíblia. Por isso que é tão importante ler, ouvir e guardar. Por que é tão importante conhecer, se comprometer e guardar? Porque independente da experiência que você tenha, você tem como avaliar a experiência pela Bíblia Sagrada. Ah, eu vi um anjo, eu tive uma experiência assim, assado. Mas é a Bíblia, ela valida isso? A sua experiência está fundamentada no que a Bíblia Sagrada apresenta? Ou é simplesmente uma imaginação, um delírio da sua cabeça, uma ideia que surgiu do nada? Quantas pessoas não chegam e dizem assim: não, mas eu vi, não, mas eu senti, não, mas teve isso, não, mas teve aquilo. Tá, e o que a Bíblia Sagrada pode dizer da tua experiência? Porque não há experiência alguma que possa superar o valor da Bíblia Sagrada. Mesmo que a forma de conhecimento que você tenha obtido seja numa experiência: ah, mas eu fiz e deu certo. Ah, mas eu fiz e funcionou. Tá, não quer dizer que funcionou porque tá certo.
Não quer dizer porque funcionou que é correto. Tem muita gente usando de subterfúgios errôneos e tendo até resultado, mas no futuro vão colher o resultado disso. Então aprenda, o teu nível de conhecimento é por experiência? É experiência, é aquilo que eu tenho vivenciado no dia a dia. Tá, mas você precisa de conhecimento bíblico para que essa experiência não venha de forma alguma entrar em conflito com a Bíblia Sagrada. É por isso que, se não importa a experiência que você tenha, é que eu não quero censurar aquelas pessoas que gostam que testemunham experiências tremendas. Eu acredito sim que a vida cristã é um conjunto de experiências vívidas com Deus, mas todas essas experiências têm que ser validadas pela Bíblia Sagrada. Não é pela opinião do pastor, da missionária, do bispo, do apóstolo, não. A experiência tem que ser validada pelo que a Bíblia Sagrada diz. Mas eu senti isso. Mas eu experimentei aquilo. Por que hoje existem tantas pessoas com concepções erradas com relação à Bíblia Sagrada? Por que existem tantas pessoas e tantas religiões, tantas seitas por aí, propagando ideias estranhas? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão propagando coisa estranha, coisas que não têm o mínimo fundamento bíblico. Por quê? Porque tem colocado a experiência acima do que a Bíblia Sagrada ensina. Eu não quero saber a experiência que você teve. Eu quero saber se essa sua experiência pode ser respaldada pela Bíblia Sagrada. Mas eu vi, eu senti, mas aconteceu. Que bom, e acontece mesmo, porque a vida cristã não é estática, ela é dinâmica, ela não é morta, ela é viva. Nós estamos falando de um mundo espiritual complexo, rico, profundo. Vá com cautela, porque toda a sua experiência tem que ser validada pela Bíblia Sagrada. Se a Bíblia não dá respaldo para aquilo que você vivencia, ou se em algum lugar na Bíblia aquilo que você vivencia se contradiz com a Bíblia Sagrada, então essa experiência não pode ser de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Nem se um anjo do céu vier trazendo outra revelação, deve ser aceito. Pelo contrário, deve ser anátema, deve ser maldito. Sabe por quê? Porque o nosso adversário ele é especialista na arte do engano. E muitas vezes ele se utiliza de pessoas que são verdadeiros caçadores de experiências. São experiências místicas, experiências com mistura de crenças, um misticismo desequilibrado, sem compromisso com a Bíblia Sagrada. Isso não é só perigoso, como isso pode ser mortal, pode te levar para o inferno. Este nosso propósito aqui, ao expor a palavra de Deus, a apresentar a importância da Bíblia Sagrada e a importância do curso teológico, do curso bíblico, é para que a tua experiência não venha a ser eliminada. Não, eu não quero que você esqueça dessa experiência. Eu quero que você saiba entender que experiência que você está tendo. Saber separar o trigo do joio, saber separar água boa de água suja, saber separar coisa de Deus do que não é de Deus, saber discernir, analisar, distinguir por meio da palavra de Deus. Então, se você lê, se você ouve, se tem entendimento e guarda, você tem condição de avaliar a tua experiência e poder ter segurança. Vai dizer, essa experiência é de Deus, essa experiência não é de Deus. Eu ouço tantas pessoas que chegam assim e falam assim: pastor, mas eu vi isso, eu vi aquilo, mas aquilo outro, aquilo outro. Querido, todo mundo pode ter experiência. Não estou querendo de forma alguma frustrar suas expectativas espirituais, mas eu quero te dar condição de ter maturidade para distinguir o que é certo do que é errado, o que é verdadeiro do que é falso, aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. E o segundo nível de conhecimento que você pode obter é através da pesquisa. E aqui é de acesso comum. Qualquer pessoa pode pesquisar e aprender, por exemplo, o hebraico, para estudar a Bíblia Sagrada. Pode pesquisar e aprender, por exemplo, o grego, né? O grego do Novo Testamento. Por que não dizer até o aramaico, que é uma língua morta, uma língua extinta, mas assim, com a pesquisa você pode estudar. Mas aqui vale uma observação. Há muitos pesquisadores, até jovens pregadores, que mergulham dentro das tradições judaicas, dentro do misticismo, e daqui a pouco estão pregando dentro da igreja cabala, que não é um princípio bíblico, não é uma filosofia bíblica, não é um ensinamento comprometido com a Bíblia Sagrada. Estão ensinando misticismo judaico, quando na verdade deveriam estar mais preocupados em aprender o que a Bíblia diz. Pastor, então eu não posso pesquisar? Pode, mas a tua pesquisa tem que te levar para a Bíblia e a Bíblia tem que validar a sua pesquisa. Eu não posso sair pesquisando aleatoriamente e trazendo tudo para dentro da minha bacia de conhecimento sem filtrar pela Bíblia Sagrada. Porque tem pessoas que pregam hoje, você vê pessoas pregando e citando
referências que você nunca viu na Bíblia, dizendo que Jesus tinha casa na praia. Olha, ele tinha uma casa na praia. Isso é ignorância geográfica e também histórica. Parece até que Jesus tinha uma casa na praia como uma mansão. Isso não faz sentido nem geográfico e tampouco histórico. Mas as pessoas leem algumas coisas e fantasiam para causar sensacionalismo. Pesquisam, se dedicam, mas não se comprometem com o único validador de toda a pesquisa, que é a Bíblia Sagrada. Você pode colocar os textos culturais da época, pode pegar livro apócrifo, pode pegar tradição judaica, pode pegar tudo. Vai! Mas você tem que ter o filtro da palavra. Você tem que saber usar a palavra para filtrar o conhecimento que você tem. Eu não estou dizendo para você que você não deve estudar, então não deve estudar os textos judaicos mais antigos, a cultura judaica, que por sinal dá todo o pano de fundo das escrituras. Eu não devo estudar, por exemplo, a cultura da Caldeia, a cultura do Egito. Não devo estudar? Deve. Mas todo esse estudo deve trazer você para a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada que deve ser o crivo, que vai separar o que é bom do que é ruim novamente. É a Bíblia Sagrada que vai te dar a condição de distinguir o que é proveitoso e o que não é proveitoso. Aquilo que de fato é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que para você vai ser útil, aquilo que vai ser para você de proveito. Então, você pode conhecer pela pesquisa, mas o seu comprometimento básico é com a Bíblia. E você vai usar a Bíblia para poder validar sua pesquisa, para poder saber onde você está buscando e se isso que você está buscando tem respaldo bíblico. Porque senão, você acaba citando mais os elementos da sua pesquisa do que o que a Bíblia apresenta. O elemento extra-bíblico, olha, veja bem, é extra-bíblico, não é antibíblico. Não é o que é contrário à Bíblia, mas é aquilo que está fora da Bíblia. Pode agregar, sim, informações culturais, sociais, circunstanciais da época do texto sagrado, vão te ajudar. Você vai ver isso no estudo. Entretanto, esse conteúdo tem que ser trazido e ser colocado à luz da Bíblia Sagrada para que ela dê o respaldo da aplicação. Senão você acaba pregando só o extra-bíblico e esquece de se fundamentar na Bíblia Sagrada. Esse é o segundo nível de conhecimento, a pesquisa. Mas há um terceiro nível, né? A revelação. O que é isso? É aquela coisa que você olha para a Bíblia e fala, vou pregar aquilo que ninguém nunca viu. Já viu isso? Você já viu um pregador que chega e abre lá no Salmo de número 23, começa a pregar e você fala, nunca pensei que pudesse ter uma aplicação dessa. Olha como ele colocou, olha como é que ele aplicou, olha essa palavra chamada palavra revelada, né? A pessoa prega e faz uma aplicação e você fala, gente do céu, como Deus falou comigo, como veio de acordo, a revelação veio precisa. Isso acontece? Lógico que acontece. Lógico que acontece. A experiência com a Bíblia é vívida. A Bíblia é um livro vivo. Toda vez que você lê, você aprende um pouco mais. E aqui vale até uma observação. Você não aprende mais toda vez que você lê porque a Bíblia se renova. Não. É porque a Bíblia ela é tão rica que você nunca vai conseguir extrair tudo numa única vez. Você vai toda hora e toda vez extraindo um pouco mais. Por isso parece toda vez que você lê que a Bíblia é um livro novo. E vai te trazer revelações tremendas. Mas essas revelações têm que ser orientadas. Você tem que ser comprometido com a Bíblia Sagrada. Por que tem hereges? Pessoas que ensinam coisas erradas com a Bíblia debaixo do braço. Abrem a Bíblia. Até porque, eu digo isso até com uma certa propriedade, porque por muitos anos eu fiz parte de uma seita que usava a Bíblia Sagrada de forma distorcida. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me salvou, me resgatou, e eu tive a oportunidade de aprender o que a Bíblia Sagrada apresenta. Vale até uma observação. Nessa época, eu não lia a Bíblia. Eu lia livros que falavam da Bíblia. Eu sempre lia a Bíblia através da interpretação de terceiros. Ou seja, eu não tinha uma experiência direta com a Bíblia, o que facilitava com que aqueles que me manipulavam pudessem ter sucesso. Isso foi, eu era bem jovem, bem adolescentezinho, mas nessa época, ao me deparar com a Bíblia Sagrada, ao estudar o texto sagrado diretamente, eu já comecei lá na adolescência a descobrir quanto é importante ter a Bíblia Sagrada, porque todo mundo diz que tem uma revelação. Todo mundo diz, e aqui eu não estou falando do dom de revelação, aquela pessoa que fala, que conta algo profundo da sua vida, não. Eu estou falando de algo em relação à Bíblia Sagrada. Uma mensagem revelada, desculpe, uma mensagem profunda na Bíblia Sagrada, mas com respaldo no que a Bíblia Sagrada apresenta.
Você está entendendo a importância de estudar teologia? A importância de mergulhar na palavra de Deus? Existem muitas pessoas que têm medo. Você possivelmente já foi advertido do perigo de estudar teologia. Quem sabe em ficar gelado, esfriar na fé, virar religioso. Tudo isso eu ouvi também. Eu ouvi que talvez você não fosse mais crer nos mistérios de Deus, não fosse mais crer no mover de Deus, não fosse mais crer, se tornasse um crítico, julgasse os irmãos, em vez de se tornar um adorador, ia se tornar um religioso que acha defeito em tudo. Foi isso que eu ouvi. Tinha gente até que me dizia, até porque eu fui criado dentro de um contexto pentecostal, de que o quê? Se eu começasse a estudar a Bíblia, eu ia esfriar, não ia crer mais em nada, não ia crer nas visões, nas revelações. Mas pasmem, eu fui batizado com o Espírito Santo numa sala de aula. E a aula era sobre pentecostalismo. Estudando o Pentecoste, o Senhor, pelo seu Espírito, me batizou e eu tive a oportunidade de falar em línguas estranhas. Olha que coisa tremenda. Dentro de uma sala de aula, onde muitos tinham me dito que era perigoso. A verdade é que a Bíblia não é perigosa. O estudo teológico não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de nós manusearmos a Bíblia com maior profundidade, segurança e também com habilidade, tanto para a nossa vida como para sermos instrumentos de Deus. Olha, isso é tão importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Isso é muito importante. É muito importante entender que nós precisamos estar continuamente aprendendo, continuamente aprofundando nossos estudos no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas que dizem amar a Deus, mas não desejam estudar, não desejam se aprofundar, não desejam mergulhar profundamente na palavra de Deus. Isso não é só contraditório, isso é perigoso. Porque quando você não tem conhecimento, você pode ser manipulado. Quando você não tem conhecimento, você pode ser facilmente enganado. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja porque foram confundidas com uma coisa, com outra, e hoje em dia estão totalmente desorientados. Isso seria evitado se eles tivessem condições de aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre o que a Bíblia Sagrada tem para a nossa vida. Essa aula introdutória, essa aula de apresentação, oxalá cause em você o mesmo efeito que o sal causa na nossa vida. O que o sal causa? Sede. Você come alguma coisa salgada ou uma coisa salgada que seja, você sente sede. Que essa aula provoque em você um desejo de mergulhar profundo na Bíblia Sagrada, de se dedicar a isso, de se aplicar, você tomar a iniciativa de se comprometer profundamente com a Bíblia Sagrada, na mesma exortação que nós lemos aqui, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. E aqui eu aproveito para citar um teólogo alemão, teólogo e filósofo alemão chamado Rudolf Otto. Ele citou certa feita essa seguinte frase: Numen tremendum, numen fascinum sum. Essa frase dele significa o seguinte: o sagrado é fascinante, é tremendo. O sagrado é tremendo, o sagrado é fascinante. O que ele estava dizendo? Que o sagrado, as coisas espirituais, a palavra de Deus é algo que é provocador. Porque ao mesmo tempo que fascina, assusta. Ao mesmo tempo que nos deslumbra, nos impacta, também às vezes nos dá temor, nos dá medo. Eu tenho alunos meus que fazem cursos e eles ficam, meu Deus, eu nunca pensei que fosse assim. Mas esse não é o propósito da palavra de Deus depois que você se relaciona com ela. Porque ao mesmo tempo que é tremendo e é fascinante, ao mesmo tempo que é extraordinário e assustador, ela é a revelação de Deus para nós. E quanto mais nós mergulharmos, mais nós vamos estar mais aptos, não só a conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, mas nos relacionar melhor com Deus, nos relacionar melhor com o Senhor através da sua palavra. E é com essa ideia que eu quero apresentar aqui toda a grade curricular dos nossos cursos. Eu quero te pedir para ir comigo até o final. A gente já vai terminar esta aula introdutória, não vai ser tão extensa, mas eu peço que você, com paciência, me acompanhe. Veja a importância de cada matéria teológica, de cada matéria de estudo, para que você entenda como é ampla as áreas de estudo da teologia e como isso é importante. Aí você pode dizer, mas eu não preciso disso, eu vou ler na Bíblia e tá bom. Ok, ler a Bíblia sim, em hipótese alguma insubstituível. Você vai precisar sempre ler a Bíblia.
Mas se eu puder te ajudar a ter uma experiência mais produtiva, mais produtiva, por que não? E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te dar condição para irmos juntos mergulhando na Bíblia Sagrada, fazendo uma viagem fantástica pela Bíblia Sagrada, aprofundando a nossa experiência com Deus, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, que o nosso relacionamento com Deus venha a ser norteado pela Bíblia Sagrada, não pela minha opinião, não pela opinião de um pastor, de um missionário, pelo que a Bíblia Sagrada apresenta. Nós temos facilidade, temos acessibilidade. Hoje você pode estudar no conforto da sua casa pela internet, você pode estudar sentadinho na tua casa, você nem precisa se deslocar. Você simplesmente pode estudar no seu tempo, no seu horário. Há toda uma facilidade. Aproveite isso. Aproveite. Porque essa é uma chance que muitos outros não tiveram em gerações passadas. Mas você tem agora a possibilidade de estudar a palavra de Deus, mergulhar profundo aí no teu celular, no teu computador, na tua casa. Então valorize isso. O nosso curso teológico, ele é organizado da seguinte forma: no curso básico, médio e avançado. São 3 opções de curso. O curso básico ele é composto de 12 matérias, o médio 24 matérias e o avançado 36 matérias. Visando o quê? Te dar uma total condição de ter a melhor experiência com a Bíblia Sagrada, ter a melhor experiência da sua vida cristã, ter uma visão clara e objetiva de que nós venhamos sempre estar focados na Bíblia Sagrada. E eu mesmo, que vou estar te orientando e seguindo com você aula a aula, né? Entre os professores, sou um deles, que vou estar te acompanhando. Tenho o prazer de dizer que o estudo da palavra de Deus é encantador, é fantástico, é extraordinário. E você, em hipótese alguma, vai se arrepender disso. Você pode ter certeza, esse é um investimento para a eternidade. Esse é um investimento para a vida toda. Esse é o investimento mais importante da sua vida. Você pode investir na bolsa, você pode investir em Bitcoin, você pode investir em várias áreas para ter rentabilidade financeira. Mas aqui você vai ter rentabilidade para a eternidade. Rentabilidade para a vida toda. Então eu quero te apresentar as matérias que compõem o nosso curso. Nós vamos falar todas as matérias do curso avançado e você vai ver como é rico esse estudo, como é profundo, como é encantador estudarmos a palavra de Deus. Como eu disse, o curso tem 3 modalidades. Nós temos o curso básico, com 12 matérias, o curso médio com 24 matérias e o curso avançado com 36 matérias. Que você vai estudar com suporte, apoio, com videoaulas gravadas para você poder também ter o apoio de cada professor, né, que vão te acompanhar no seu estudo. Vamos às matérias, as áreas que nós vamos abordar e que nós vamos estudar para termos o melhor aproveitamento. Observe, olha só, a primeira matéria que nós vamos ver aqui, ó, é a doutrina de Deus, também chamado de teontologia. É a parte da teologia que estuda os atributos de Deus, a pessoa de Deus, a revelação de Deus. Pastor, mas Deus, na sua infinitude, como pode ser estudado? Sim, dentro das nossas limitações, nós estudamos o que a Bíblia de Deus, a Bíblia nos revela. Não, em hipótese alguma, temos a intenção de exaurir o assunto. Não, esmiuçar o assunto de uma forma que, nossa, nós vamos estudar tudo sobre Deus. Não dá. Até porque nós estamos dentro de uma dimensão finita e Deus é infinito. Tamanha a sua grandiosidade. Mas com base no que a Bíblia Sagrada apresenta, nós vamos estudar sobre Deus, seus atributos, onisciência, onipresença, onipotência. Você sabia que Deus detém todo o poder? Isso, em escala, para nós é inimaginável, mas é assim que a Bíblia nos apresenta Deus. O que era, é e sempre será septerno, a sua eternidade. Olha a grandiosidade de Deus. É interessante, porque nós adoramos a Deus, falamos de Deus, e às vezes não temos ideia da magnitude do tamanho desse Deus. Isso vai alimentar a tua fé, vai revigorar a tua esperança e vai te levar a um outro nível de experiência com Deus. A segunda matéria, Cristologia, ainda estudando dentro da pessoa de Deus, estudaremos a pessoa de Cristo. Isso mesmo, a revelação de Jesus na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, isso mesmo, e no Novo Testamento também, nos Evangelhos, nas Epístolas. Nós vamos passear por toda a Bíblia, enxergando Jesus como agente direto e dinâmico em toda a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, o personagem principal da obra da salvação, será o alvo do nosso estudo. A natureza humana, a natureza divina. Você sabia que Jesus é 100% homem, 100% Deus?
Isso mesmo. Jesus, quando dormia, estava dormindo mesmo. Nos evangelhos, quando você lê que ele estava dormindo lá com a almofada no barco, ele estava dormindo mesmo, ali como homem. Mas ele é 100% Deus. Ele é tão Deus como o Pai, como o Espírito Santo. E isso é tremendo. Continuando, nós temos uma outra matéria, pneumatologia. Fala, pneumatologia? Ou paracletologia, né? Em algumas versões, né, dessa matéria. É a parte da teologia que estuda a pessoa do Espírito Santo. Eu aprendi erroneamente lá atrás que o Espírito Santo era meramente uma força ativa, que não passava disso, era só aquele arrepio, aquela força. Porém, a Bíblia Sagrada não diz isso. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, detentora de personalidade e todas as características de um indivíduo. O Espírito Santo é muito mais do que o arrepio que você sente no culto, muito mais do que aquele calor que você sente na hora do louvor. O Espírito Santo é uma pessoa, um amigo, consolador. O Espírito Santo tem atributos, tem propósito, ele tem uma obra que está realizando. Ele é o consolador enviado da parte de Jesus para nos acompanhar como igreja. Essa é parte do que nós vamos estudar, estudando pneumatologia. Depois nós vamos estudar antropologia. Que é isso, professor? O que aborda a antropologia? O ser humano. Isso mesmo, eu e você. As ciências, a biologia, tenta estudar de uma forma geral a própria antropologia, nas matérias seculares, são abordados como ser humano, sua composição, sua origem, sua personalidade, tudo de uma forma muito complexa. Entretanto, ao estudar antropologia, segundo a Bíblia, você vai conhecer exatamente o que você é e o que exatamente Deus pensa a teu respeito. É um verdadeiro tratado interior, conhecendo a si mesmo, conhecendo a sua essência, conhecendo o ser humano, conhecendo o homem, as suas partes, conhecendo a composição. Isso vai nos dar um vislumbre do que Deus tem destinado para o homem com relação à eternidade, porque o ser humano não foi destinado para a aniquilação, não. O Senhor nos destinou para a eternidade com Ele, e é conhecer o ser humano através da matéria da antropologia que você pode ter respaldo para conhecer ainda mais. Continuando, hamartiologia. Pastor, que negócio estranho é esse? Hamartiologia, o que é isso? Hamartiologia é a parte da teologia que estuda o pecado, a doutrina do pecado. O que é isso? O pecado, o mal. Quanta gente não pergunta assim, qual é a origem do mal? Por que as coisas acontecem? Por que a gente morre? O que é isso? Quando você lê lá Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, o pecado alcançou toda a humanidade. O que isso tem a ver? Qual é a implicação? As pessoas hoje em dia dizem que pecado é uma ideia da religião, mas a Bíblia apresenta muito mais do que isso, porque é um princípio moral absoluto que norteia toda a percepção do que é errado. Nós temos o certo para se basear, para saber o que é errado. E com base nesse estudo aqui, nós vamos aprender, de fato, a origem do pecado, o que é o pecado, consequência do pecado e onde ele vai terminar. O desfecho com relação ao pecado, hamartiologia. Sexto lugar, soteriologia. Isso mesmo, não é soteriologia, é soteriologia. Não tem L não. Não é doutrina do solteiro, mas é da salvação. A soteriologia estuda a salvação. Especialmente estudando Romanos, o livro de Romanos, o maior tratado salvífico voltado para os gentios. E quando você olha para o livro de Hebreus, o maior tratado salvífico para o povo hebreu. Nós temos dois grandes livros que falam a respeito da complexidade da salvação, a obra de Deus, porque cristianismo não é nós atrás de Deus, é Deus atrás de nós, nos promovendo a possibilidade da salvação, do resgate, de sermos salvos, e isso tudo faz parte da doutrina soteriológica, da doutrina da salvação. Em sétimo lugar, eclesiologia. A palavra eclésia, né, que é a origem da palavra igreja no grego, chamados para fora, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, o sacerdócio real, a nação santa, isso mesmo você. Você sabia que a igreja não é as quatro paredes lá da sua denominação? Aquilo é somente um lugar de culto? Você sabia que a igreja somos nós? Você vai aprender isso e muito mais em eclesiologia. Oitavo lugar, angelologia. Não é angeologia, é angelologia. É a parte da teologia que estuda os seres espirituais,
anjos, arcanjos, querubins, serafins. Os anjos são seres, o grande serviço secreto de Deus. Os anjos são uma realidade do mundo invisível. Porém, existem também anjos do lado do mal, né, os demônios, e tudo isso faz parte do estudo da matéria de angelologia. Tem muitas pessoas que querem se aventurar no mundo invisível, querem se aventurar na espiritualidade, mas muitas vezes, sem o conhecimento devido, acabam tendo experiências indesejáveis, experiências ruins, no âmbito da experiência com anjos. É até interessante que eu conheci uma pessoa que dizia que falava com anjos, e falava isso, aquilo, outro, mas tem que tomar muito cuidado, até porque nós não devemos cultuar a anjos. Anjos são servos de Deus, que trabalham no cumprimento da vontade de Deus. Os anjos, digo, do bem, os anjos bons, mas existe também um lado maligno dessa área, e é tudo isso que nós vamos estudar na matéria de angelologia. Estamos só na oitava. E aí, continuando, nós temos em nono lugar, escatologia. Esse prefixo escato é estudo das últimas coisas, ou coisas do fim. Nós estamos vivendo momentos tão assustadores, com tanta coisa que está acontecendo. Entender sobre o arrebatamento, volta de Jesus, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o desfecho da história da humanidade. Tudo isso está dentro da matéria de escatologia. Por sinal, ela é curiosa, estimulante e provocante também. Em décimo lugar, bibliologia. É a parte da teologia que estuda o livro. O livro que é a base do nosso estudo, o livro que é a nossa espada, a nossa lâmpada para os nossos pés, a Bíblia Sagrada. Na bibliologia você vai aprender a composição do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o tempo em que ele foi escrito, as linguagens da Bíblia. Você sabia que existem distanciamentos na Bíblia? Isso mesmo, a Bíblia foi escrita em outra época, em outro tempo, outra cultura. Tudo isso, olha que curiosidade interessante. O Antigo Testamento foi escrito num período mais ou menos de 1500 anos. Já o Novo, em 100 anos. Olha que diferença, o tempo de composição de cada livro. Tudo isso e muito mais você vai aprender na matéria de bibliologia. Em 11º lugar, tem a matéria Pentateuco. Penta deve lembrar da seleção brasileira. Penta, campeão do mundo. Penta, 5. Isso, Pentateuco são os 5 testamentos. O que é isso? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Isso mesmo. Os 5 primeiros livros são a base da fé judaica e os livros que dão início à revelação de Deus dentro das Escrituras. Nós vamos estudar eles, cada um deles, entendendo o que diz respeito ao culto, o que diz respeito às origens, o que diz respeito à libertação do povo do Egito, todo o contexto das orientações do que Deus trouxe em revelação ali. Inclusive, é lá no livro do Êxodo que nós vamos encontrar Deus mandando escrever a Bíblia. Olha que coisa tremenda. É o próprio Deus que mandou escrever a Bíblia. Olha que coisa fantástica. Isso nós vamos estudar no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Continuando, nós temos os livros históricos. Nós vamos estudar também a matéria, os livros históricos. São aqueles livros da Bíblia que são compostos da sua própria linguagem histórica. Nós temos Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, nós temos 1º e 2º Samuel. Nós temos inúmeros livros históricos que trazem para nós experiências de homens de Deus, contexto histórico e cultural de uma época em que as pessoas se relacionavam com Deus. Num outro contexto, esses livros têm muita riqueza para nós. Conhecer os reis de Israel, reis de Judá, conhecer todo um contexto histórico daquela época para nós aprofundarmos o nosso entendimento. Livros poéticos, Salmo, Cantares, isso mesmo. Nós temos vários livros que têm, por natureza, uma linguagem poética. E aqui vale uma observação interessante. Na cultura judaica, quando se tentava passar uma informação muito importante, muito relevante, se escrevia uma poesia ou uma música, porque essa linguagem poética facilitava a fixação e trazia um elemento lúdico, até emocional na linguagem. É por isso que o Salmo, o Saltério, o Grande Halel, né, como é conhecido o livro do Salmo, trazem tantas revelações dentro dos livros poéticos. Vamos ver também os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Pastor, mas eles eram maiores porque eles eram mais altos? Porque eles viveram mais tempo? Você vai aprender tudo isso estudando os profetas maiores. Mas não só eles. Na matéria seguinte, profetas menores. Oséias, Zacarias, Miqueias, isso mesmo, Abacuque. Cada um dos profetas menores, seu contexto. Olha aqui, para você que gosta de estudar, você sabia que tem um profeta, dentre os profetas menores, que teve
todas as visões do seu livro numa única noite. Numa única noite ele teve toda a revelação. Que coisa tremenda. Está nos profetas menores. Nós vamos estudar também na 16ª matéria, arqueologia bíblica. O que é arqueologia, senão a busca pela materialidade das evidências históricas? Nós vamos buscar, através dos relatos arqueológicos, até porque essa é uma matéria até bem recente no contexto acadêmico, no que diz respeito ao estudo da Bíblia Sagrada. A arqueologia é antiga, mas eu digo assim, no contexto da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque hoje as descobertas arqueológicas estão mostrando o quanto o texto sagrado é digno de confiança pelas descobertas arqueológicas. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, isso mesmo, nós temos uma matéria só para estudar sobre eles. Nós vamos ver aqui a perspectiva de cada um dos escritores bíblicos. Cada um teve uma visão, uns tiveram presente no evento, outros aprenderam por outros. Eu lembro que uma vez alguém me perguntou assim, se Lucas viu tudo que ele registrou. E eu prontamente, não tinha conhecimento na época, era novo convertido, falei, sim. E a pessoa disse, não, Lucas não era nem crente ainda, ele viria se converter depois. Ele veio ouvir, ele veio a registrar o livro com base nas pesquisas que ele fez. Tudo isso se aprende nos evangelhos, olha que coisa tremenda. 18ª matéria, livro dos Atos. Isso também é apelidado de Atos do Espírito Santo, o Pentecoste, as empreitadas missionárias do apóstolo Paulo, primeira, segunda, terceira viagem missionária. Nós temos ali todo o contexto inicial da igreja, a igreja que foi inaugurada ali no Pentecoste, agora ela começa a atuar poderosamente a partir de Jerusalém até os confins da terra. E aí nós temos em 19º lugar, Epístolas Paulinas. Olha que coisa! O apóstolo Paulo é responsável por mais de 75% de toda a doutrina do Novo Testamento. Tudo que compõe as doutrinas do Novo Testamento, 75% são de responsabilidade de composição dadas ao apóstolo Paulo. Então, estudar as epístolas paulinas é a base fundamental da doutrina do Novo Testamento. Epístolas gerais, nós temos Judas, Hebreus, 1º, 2º, 3º, João. Nós temos ali um compêndio de epístolas que agregam também muito valor para a nossa experiência cristã. Teologia do Novo Testamento. O que é isso? A forma como Deus trabalhava no Antigo, no Novo Testamento, Deus trabalha de uma outra forma. Mas é o mesmo Deus. É que a revelação progressiva de Deus chega no Novo Testamento num ápice de consumação, onde a revelação é mais profunda, Deus se manifesta, age, e é interessante que esse conhecimento, enquanto que no Antigo nós vemos muitas coisas registradas de feitos, no Novo é mais de ensinamento. Enquanto no Antigo nós temos muito registro de eventos, no Novo nós temos mais registros de informação, de conhecimento. Teologia do Novo Testamento. 22ª matéria, evangelismo, missões, o ID, a grande comissão, a chamada missionária, a missão da igreja, o cumprimento da vontade de Deus na propagação do evangelho. Ainda dentro das matérias teológicas, nós vamos estudar discipulado. O discipulado é muito mais que o evangelismo, é muito mais que meramente um evento ou até ambientação dentro de um grupo de pessoas que são cristãs. O discipulado é a proposta do Evangelho que visa estruturar, possibilitar o desenvolvimento progressivo daquele cristão novo, daquela pessoa que está servindo a Deus há pouco tempo e promover a sua maturidade. Temos também ministério pastoral, 24ª matéria, um ministério tão importante. Claro que eu não quero dizer que todos vocês vão se tornar pastores, mas entender a chamada pastoral, as nuances e implicações e a grande responsabilidade da chamada pastoral é o que nós vamos abordar nessa matéria. Você vai aprender que pastor é muito mais que um título, é uma chamada tremenda e que tem uma grande importância no tempo que nós estamos vivendo, ou melhor, em todo o contexto da igreja. Continuando, 25ª matéria, pedagogia, método de ensino, processo de aprendizado, a estrutura de absorção do conhecimento. Pedagogia é uma matéria fundamental para nós não só absorvermos o conhecimento, mas sabemos propagar, passar esse conhecimento para as outras pessoas. 26ª, escola bíblica. Essa que é a maior escola do mundo, a escola bíblica, a dominical, prática das igrejas cristãs, que é desenvolvida uma vez por semana. A escola bíblica é um recurso de fortalecimento das bases doutrinárias e de conhecimento da palavra de Deus. Escola bíblica. 27ª matéria, psicologia da religião.
Há um aspecto psicológico, filosófico no âmbito das religiões, para nós observarmos a carência da humanidade, a necessidade que o homem tem de buscar um ser superior. Isso é uma necessidade intrínseca do ser humano. E no estudo da psicologia da religião você consegue enxergar quanto importante, quanto a religião, toda a estrutura religiosa tem importância nas relações sociais da humanidade. 28ª matéria, hermenêutica, a arte da interpretação bíblica, o manuseio da Bíblia Sagrada, entender, saber valorizar o contexto, o texto, a aplicação da palavra de Deus com fundamento, sem invencionice, sem ideias mirabolantes, simplesmente a Bíblia pela Bíblia. 29ª matéria, tipologia, símbolos, figuras, representações. A linguagem metafórica da Bíblia, que enriquece, que torna lúdica, que torna profunda também as várias áreas, que ela se aplica. Tipologia bíblica. Vale lembrar que na tipologia nós vamos estudar sobre o tabernáculo, entender cada parte do tabernáculo e o simbolismo que compõe essa área também, e vários outros elementos. Tipo, antipo, e aquilo que representa, o elemento que está sendo representado, tudo isso é riquíssimo para o nosso entendimento. Homilética, a arte de pregar, de falar, o orador, aquele que pronuncia a palavra de Deus. Você, quem sabe, tem o desejo de se expor melhor, de se apresentar melhor na pregação da palavra, seja num sermão temático, textual, expositivo, seja a forma como Deus for lhe usar. Você vai aprender como se tornar um pregador eficaz, um pregador bíblico, um pregador que atinge o seu público com uma ferramenta poderosa da palavra de Deus, sem de forma alguma comprometer a sua eficácia. Continuando, nós temos heterodoxia. Que é isso? Seitas, heresias, engano, tudo aquilo que envolve o que é doutrinário, o que é bíblico e aquilo que está fora da Bíblia. Saber distinguir o engano da verdade, as várias seitas e religiões, para que você, conhecendo o errado, saiba distinguir e aprender também como observar e defender os princípios inabaláveis da palavra de Deus. Apologética, defesa da fé, do dogma, das convicções. A apologética não visa costumes, usos e costumes regionais ou de denominação, mas a doutrina, o dogma sagrado e inquestionável da Bíblia Sagrada. Você vai aprender a defender a sua fé, a não só crer, mas saber defender a fé que você crê, que você propaga, que você vivencia. História de Israel. Os reis de Israel, os reis de Judá, toda a estrutura política, social, religiosa de Israel. A nação que primeiramente foi separada por Deus no Antigo Testamento para ser arauto, para ser ali um meio de manifestação da revelação de Deus. E para nós até hoje é de suma importância conhecer a história de Israel, porque tem muita coisa que nós aprendemos, que nós ali podemos replicar e também podemos evitar observando a história de Israel. Período interbíblico, o período entre os livros da Bíblia, períodos que complementam a Bíblia Sagrada, como diz, os períodos de dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos um período interbíblico de 400 anos, nós temos todo um contexto histórico, conhecer a época em que a Bíblia não tinha revelação escrita, tudo aquilo que compõe os períodos da história da Bíblia Sagrada, do período bíblico, 35ª matéria, ética, conduta, comportamento, a maneira como você age, como você se porta como cristão. E a última, liturgia, os componentes, a organização, a estrutura do culto. A nossa reunião de devoção a Deus, a liturgia, a estrutura de culto. Tudo isso que eu abordei até agora compõe as matérias do nosso curso teológico. Cada matéria, ela vai agregando uma área e te tornando cada vez mais apto a estudar a Bíblia, propagar a sua fé, estruturar a sua experiência com Cristo, fundamentado na palavra de Deus. E agora, indo para a reta final dessa nossa aula, eu quero te encorajar a se dedicar, a se comprometer com o estudo da palavra. Eu sei que muitos têm as suas dificuldades, às vezes têm problemas imprevistos, mas se comprometa, se dedique, tenha um empenho. Por quê? Isso vai proporcionar para você mais estrutura, mais condição de viver o melhor de Deus para a sua vida. E eu hoje ainda me lembrava de uma experiência pagando o boleto do meu curso teológico, o primeiro lá atrás. E isso eu era solteiro ainda, era jovem, de mocidade. E eu fui com um boleto até o mercado para pagar a fatura, ou o boleto, da mensalidade do seminário. E eu tinha vontade de comer uma bolacha naquela hora, só que o dinheiro que eu tinha só dava para pagar o boleto. Naquele dia eu sacrifiquei a bolacha para poder continuar pagando o curso.
E hoje eu colho na minha vida, nos meus relacionamentos, com as pessoas e com Deus, o produto da minha dedicação em aprender a palavra de Deus. Eu estou aqui diante de você hoje, eu falo de algo que eu acredito, que é o poder da palavra de Deus na nossa vida, na nossa experiência cristã. E é muito interessante, o que eu vou te apresentar agora é a estrutura do nosso curso. Como é que o nosso curso está organizado? Como é que o curso teológico nosso está organizado? Da seguinte maneira, você vai ter livros de apoio, tá? Nós temos 2 formatos de livros, esse aqui é um formato que eles estão modernizando, tá? São os livros de estudo das matérias que você vai estudar, tá? Nós temos as provas que você recebe por e-mail, nós temos aula como essa que você acabou de assistir, onde você vai ter uma aula de cada matéria, que são aulas de apoio, onde eu e outros professores vamos estar desenvolvendo as temáticas bíblicas para te auxiliar, expondo as questões, e as provas que você vai receber por e-mail, olha, elas são semelhantes a essa daqui, ó, essa imagem que está aparecendo aqui do lado. Exatamente, as provas são de alternativa, não são dissertativas, você não vai precisar ficar escrevendo textos, não. Você vai precisar só optar por opções. E todas essas questões, nas aulas de auxílio, eu trato uma por uma para te ajudar e te dar condição de você ter o melhor aproveitamento. Tudo isso, além de um grupo no WhatsApp, com a presença de professores dentro do grupo, para te dar recurso, apoio, te dar assistência ali também se você precisar. E no final do curso, você vai receber um certificado semelhante a esse, um histórico escolar, com todas as suas notas, o seu aproveitamento aqui também, para que você possa, se for necessário apresentar na igreja, por ocasião às vezes de uma separação para o ministério, você tem um documento que confirma ali o que você é formado, que você é certificado no âmbito da teologia, seja no nível básico, no médio ou no avançado. Tudo isso que nós organizamos é uma estrutura de ensino que visa te ajudar, te auxiliar, para que você amadureça, cresça, para que você desenvolva a tua vida cristã fundamentado na Bíblia Sagrada. As coisas de Deus são tremendas. Deus tem o melhor para nossas vidas, mas nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos entender que Deus conta conosco e nós precisamos investir nessa chamada que Deus tem na nossa vida. Então, vamos juntos. Chama aí no WhatsApp quem te mandou esse vídeo, entre em contato conosco, reserve a sua vaga, vamos estudar juntos. O curso pode ser iniciado a qualquer momento, você vai determinando o ritmo, porque você pode assistir a aula no seu tempo, na hora que você puder, entendeu? E eu, com maior disponibilidade, quero te ajudar, quero ir com você, passo a passo, no aprendizado da palavra de Deus. São condições de pagamento facilitadas, tem toda uma estrutura para que você possa ter a melhor experiência. E se você não me conhece, chegou até aqui, eu sou pastor na Assembleia de Deus, sou formado, sou bacharel em teologia, pós-graduado em psicologia pastoral e aconselhamento pastoral, tenho especialização em docência do ensino superior, tudo isso para te dar o melhor no que diz respeito ao aprendizado teológico. Então, valorize, se dedique, empenhe-se. Deus vai te usar, mas Deus também espera de você a dedicação nesse propósito. Tudo isso que nós vimos aqui, essa questão da importância de ler, de ouvir, de guardar lá no começo, tanto a questão da experiência, da pesquisa, da revelação, o nosso comprometimento com a Bíblia Sagrada, em todas essas matérias, são oportunidades que Deus nos dá, estarmos aqui aprofundando, mergulhando, entrando profundamente no nosso relacionamento com a Bíblia Sagrada. Eu quero ter o prazer de ter você como aluno. E eu, com essa satisfação, é que eu quero te dar já bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso curso teológico. Vamos juntos, vamos mergulhar profundo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Flávio Souza, te espero na próxima aula, já para nós desenvolvermos matérias juntos e aprofundarmos o nosso conhecimento. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.